Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a todos os pares aqui na casa, os nobres deputados estaduais aqui presentes, servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, público que nos assiste aqui na galeria da Assembleia Legislativa, todos os policiais militares presentes e aqueles que nos assistem também na rede Alesp. Senhores, hoje é um dia muito importante para o Estado de São Paulo, porque nós estamos votando, estamos discutindo, melhor dizendo, em segundo turno, a reforma da Previdência Estadual, a reforma da Previdência Paulista, uma reforma que vai impactar muitas gerações, uma reforma que é importantíssima para o Estado de São Paulo. Eu defendo que exista sim uma reforma da Previdência, assim como eu defendo que exista uma reforma tributária, assim como eu defendo que exista uma reforma administrativa, porque isso é necessário não só para o Brasil, isso é necessário para o Estado de São Paulo, isso é necessário para todos nós. Nós precisamos de uma reforma, nós precisamos fazer com que o Estado fique mais enxuto. Eu vou batalhar para que essa reforma da Previdência fique idêntica e parecida com a reforma de Bolsonaro e Paulo Guedes, porque Bolsonaro e Paulo Guedes trouxeram uma reforma justa no Congresso Nacional, e nós precisamos dessa reforma aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também. Eu gostaria que todos os deputados dessa casa olhassem as emendas relativas à reforma da Previdência Estadual, para que nós possamos fazer com que essas... Fique à vontade, deputado. Uma parte, nobre deputado. Nobre deputado, eu queria só aqui ponderar com Vossa Excelência, com os deputados, principalmente os deputados da oposição, professora Bebel, que aqui a todo tempo diz que as pessoas que estão em plenário são professores. Então, no meu entendimento, professores são educados, não é verdade? Coisa que não estão mostrando aqui nessa tarde, que estão também aqui, são intolerantes, porque só gostam de ouvir o que eles querem ouvir. Não conseguem ouvir o contraditório, não conseguem ouvir aquilo que não agrada. Então, professores, parabéns pela educação de vocês, por ouvir o deputado que está na tribuna. Estou honrado por ter vocês como professores do Estado de São Paulo. Continuando aqui, senhor presidente, eu gostaria de dizer que Bolsonaro e Paulo Guedes sempre pensaram no servidor público, sempre pensaram no funcionalismo público. Só um minuto, e é por isso... Deputado Douglas, a câmera está filmando Vossa Excelência. Quando sair lá fora, por favor, aquele senhor de preto, eu quero que seja levado para a delegacia. Não agora, não agora. Pode deixar ele no plenário. Pode deixar ele no plenário. Aquele senhor de preto qualifica e eu quero ele que responda no processo judicial. Agora não, agora não. Policial, 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 policial. Ferreira. Agora não, agora não, agora não. Agora não, agora não. Não tem problema. Ele agrediu um deputado, e ele vai ser qualificado na saída. Ele vai ser qualificado na saída e vai responder pelos atos obscenos que respondeu. Vai responder pelos atos obscenos. Não quero que retire ele agora do plenário, mas ele vai ser qualificado e vai responder judicialmente pelo gesto que fez ao deputado. Vai responder criminalmente, porque as câmeras foram focadas e eu já tenho a imagem do gesto dele. Isso vale para qualquer outra pessoa que atacar parlamentar nessa casa. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, deputado Douglas Garcia. Muito obrigado, presidente Caio Marquis. Agradeço a Vossa Excelência pela defesa, assim como eu também defendo que os deputados estaduais de esquerda, do PT, do PSOL, tenham sim prioridade para poder falar nessa tribuna. Senhor presidente, não será gritos da oposição que irá me calar. Eu vou concluir o meu discurso e eu vou dizer tudo aquilo que é necessário para o Estado de São Paulo ir para frente, que é a aprovação dessa reforma da Previdência e sim com as emendas que transformam essa Previdência parecida com a Previdência Nacional, a Previdência Federal, a que foi, sim, promulgada por Paulo Guedes e também por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro pensa e muito no servidor público, no funcionalismo público, e é por isso que ele está reformando o nosso país, seja com reforma da Previdência, seja com reforma tributária, seja com reforma
administrativa. E por falar nisso, senhores, eu gostaria de citar assim o presidente da República, porque ontem, enquanto a deputada Mônica lá falava mal do presidente, né, por alguma razão que eu não sei, não tem absolutamente nada a ver com a reforma estadual, mas Vossa Excelência, inclusive, falou mal não só do presidente da República, como também de Paulo Guedes. Então, a senhora usava uma máscara aqui do Pinóquio. Gostaria de dizer a Vossa Excelência que a senhora nunca, jamais na sua vida usou uma máscara que combine tanto com a sua personalidade. E, inclusive, se não fosse por parte de algumas outras pessoas, jamais consideraria que fosse uma máscara. Mas, de fato, a senhora, enquanto falava do presidente da República. Então, senhores, essas palavras que eu trago aqui são palavras de apoio ao presidente, porque nós precisamos fazer com que essa reforma estadual seja assim. Eu peço a Vossa Excelência que respeite meu tempo. Peço a Vossa Excelência que respeite meu tempo. Vossa Excelência dá uma parte para ela? Não concedi. Então, devolva a palavra a Vossa Excelência. Então, eu já disse o que eu queria dizer. Muito obrigado, presidente. Nós precisamos focar no servidor público, e essa Assembleia tem que trabalhar também em prol do servidor público, e é por isso que nós precisamos de uma reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, nós não vamos conseguir, nós vamos quebrar o nosso Estado, e não apenas a reforma da Previdência, como também uma reforma administrativa, e trabalhar para que todas as instituições respeitem o servidor, principalmente se tratando do professor. Ora, nós temos aqui o melhor ministro da Educação, Abraham Weintraub, que fez com que os professores da rede básica tivessem, sim, um aumento substancial em seu salário. E eu não vi por parte da POSP parabenizando o ministro da Educação por essa ação. Mas o ministro da Educação, assim como o presidente, eu tenho certeza que essa Assembleia também vai trabalhar para que o funcionalismo público, principalmente os professores, sejam respeitados. Também falando, senhor presidente, gostaria aqui de puxar o gancho da questão da disciplina, porque os professores, eles estão sendo muito desrespeitados na sala de aula. É uma indisciplina enorme que acontece. Nós temos, infelizmente, pseudo-alunos que agridem professores, pseudo-estudantes que agridem professores. Os nossos professores, eles merecem total respeito, eles merecem um salário de qualidade, de dignidade, e o nosso ministro Abraham Weintraub tem tentado trazer isso através, principalmente, dos colégios cívico-militares, porque nós precisamos, no nosso Brasil, de maior disciplina nas escolas. Vou trazer um exemplo aos senhores do que aconteceu ontem, né, que inclusive muitos deputados trouxeram isso à tona, foi para a imprensa, muitas pessoas falaram a respeito disso, que é o acontecido na escola estadual Professor Emídio de Barros, na zona oeste de São Paulo. Todos eles viram como foi a atuação da Polícia Militar, mas o que me impressiona é que eles pegam o caso na metade, eles não mostram o que aconteceu anteriormente, e muitos disseram ainda o seguinte: porque nós precisamos trabalhar com o diálogo, porque nós precisamos trabalhar com a conversa, porque nós precisamos trabalhar através do diálogo com essas pessoas. Ora, eu vou mostrar para os senhores nobres deputados o que esse tipo de gente que estava fazendo ontem, lá na escola estadual Professor Emídio de Barros, estava fazendo. Esse moleque, repito, esse moleque chamado David, ele tem várias ocorrências na Polícia Civil, diversas ocorrências na Polícia Civil, e ele foi detido pela Polícia Militar e levado, né, daquela forma. E pasmem os senhores, eu achava que se tratava de um estudante, eu achava que se tratava de uma pessoa que merecia atenção. Não, era uma pessoa perversa, é uma pessoa má, é uma pessoa que estava lá sem ter a autoridade para tal, uma vez que ele não era mais estudante, é um ex-aluno e estava ocupando um lugar que não era dele. Um espaço público não é um espaço de zona, e infelizmente aquilo ali aconteceu. A direção da escola chamou a Polícia Militar para ir até aquele local para poder retirar aquele indivíduo. E pasmem os senhores, descobri também que esse mesmo indivíduo chamado David, registrado através de um boletim de ocorrência, havia feito o quê? Agredido estudantes no ano passado na sala de aula. Agrediu estudantes.
Ouvi falar também que quebrou o nariz de uma menina. E eu vi, senhores, deputados de esquerda, pessoas de esquerda defendendo esse elemento, defendendo esse ser infeliz que agride mulheres. Isso é um verdadeiro absurdo. Também descobri, através de boletins de ocorrência registrado contra esse estrume, que ele havia cortado o fio da porta eletrônica da escola, que cuidava da questão de segurança. Olha só que absurdo, olha só que tipo de gente que eles estão defendendo. Empurrou um professor de cima da escada, fez um inferno na escola, causou o máximo possível para que aquela escola se tornasse um verdadeiro inferno, desrespeitando os professores. O que a Polícia Militar do Estado de São Paulo fez foi garantir a disciplina e a ordem. Então fica aqui registrado meus parabéns à PM paulista. Se não veio ninguém aqui para defendê-los nesse sentido, trago aqui, olha, esse moleque que fez essa balbúrdia ontem na escola é um demônio que tem que ser expulso, sim, tem que ser expulso, não pode permanecer no ambiente estudantil, tem que estar na cadeia. Um ser humano desse não pode frequentar a sociedade, porque não tem capacidade intelectual, não tem capacidade cognitiva, não tem absolutamente nada. Mas sabe o que mais me enoja, o que mais me traz asco, é que o senhor presidente do CONDEP, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, está lá defendendo esse traste, defendendo esse lixo. Para isso o CONDEP funciona, para isso a imprensa funciona, para isso os deputados de esquerda funcionam. Quando é para defender aquilo que não presta, quando é para defender bandido, quando é para defender mandrião, quando é para defender pessoas que estão à margem da lei. E está lá o senhor Dimitri Salles. O senhor Dimitri Salles tem que ser expulso do CONDEP. O senhor Dimitri Salles, ele é sim, infelizmente, o que há de pior no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, abertamente petista, e está lá advogando para quem não presta. É um verdadeiro advogado do diabo, sim. Tem que ser expulso do CONDEP, tem que permanecer, né, dentro do Conselho de Direitos da Pessoa Humana quem defende a pessoa humana, e não esse tipo de coisa aqui, que infelizmente ocupou as escolas públicas. Eu não vou aceitar que aconteça nenhum tipo de injustiça com aqueles policiais militares que atuaram ontem, porque esse ser humano aqui que foi retirado da escola não vale o ar que respira, não vale nada, tem que estar preso. Esse ser humano aqui tem diversas ocorrências na delegacia de polícia. Esse ser humano aqui, esse tal de David, tem que estar atrás das grades. Não é os policiais militares que tem que responder não, senhor governador. Não é os policiais militares que tem que responder não, é quem faz esse tipo de balbúrdia nas escolas. Então fica aqui, senhor presidente, registrado mais uma ação que essa casa tem que fazer, além da aprovação da reforma da Previdência, é cuidar para que os nossos professores tenham sim respeito, porque esse tipo de lixo humano que ocupou as nossas escolas não está trazendo respeito. Começa-se a partir do momento em que a direção da escola é convocada para retirar o meliante de lá. A partir disso, senhores, não tem nem o que se quer discutir, não tem nem o que se quer discutir. Não é aluno, é ex-aluno, não quer saber de estudar, quer saber de bagunçar, quer saber de ficar cortando a energia da porta da escola, quer saber de ficar agredindo estudante, quer saber de ficar empurrando o professor de cima da escada, quer saber de ter representação no Ministério Público, na Promotoria da Infância e da Juventude. Porque eu, diferente de vocês, fui pesquisar. A Rede Globo de televisão passou hoje o dia inteiro achincalhando os nossos policiais militares, fazendo a caveira dos nossos policiais militares, mas não disseram o que esse projeto de bandido estava fazendo dentro da escola, fazendo com que as nossas escolas se transformem naquilo que é hoje. É esse câncer de educação transformado através do podre método Paulo Freire para o nosso país, que infelizmente também precisa ser extirpado, assim como o câncer é extirpado do corpo humano. Então, senhores, fica aqui registrado o meu repúdio à Rede Globo de televisão, o meu apoio sim à reforma da Previdência e todas as ações que fazem com que os nossos servidores sejam respeitados. Deputado Frederico Dávila, fica à vontade. Concedo a parte. Só uma parte aqui, deputado Douglas. O seu discurso aí bastante intenso como sempre, mas aqui na galeria nós temos a prova que o ministro Weintraub estava corretíssimo ao dizer que a educação brasileira é uma balbúrdia.
Exatamente, deputado Frederico Dávila. A educação brasileira, infelizmente, está uma balbúrdia, formando cada vez mais não estudantes, mas militantes políticos. As escolas se tornaram trincheiras comunistas de formação de militantes, que não sabem o que falam, que não sabem o que faz. E o resultado disso é isso que nós vimos acontecendo nessa escola na zona oeste de São Paulo. Senhores, esse pseudo-estudante chamado David é uma pessoa má, é uma pessoa perversa, é uma pessoa que não vale o ar que respira e que foi retirado daquela escola de forma devida. Então fica aqui registrado mais uma vez os meus parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que agiu prontamente para que a ordem seja estabelecida no ambiente estudantil. E isso precisa, senhor, se repetir? Não, não precisa se repetir. É necessário que exista um mínimo de disciplina, um mínimo de respeito aos professores. E é por isso que nós precisamos de colégios cívico-militares. É por isso que nós precisamos de reforma da Previdência para garantir o salário do servidor público lá na frente. É por isso que nós precisamos de reforma administrativa. É por isso que nós precisamos privatizar cada vez mais, enxugar o Estado cada vez mais e transformar esse país ao contrário das políticas subversivas do Partido dos Trabalhadores, do PSOL e dessa esquerda em geral que tomou conta da educação brasileira. Então fica aqui registrado mais uma vez, parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo. E olha, vai acabar. É como costumam dizer da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu faço aqui um paralelo. Não acabou, vai acabar. Indisciplina em ambiente escolar. E deixo aqui também o meu próximo paralelo. Heróis de farda para batalhar. Eu canto viva a Polícia Militar. Muito obrigado, senhor presidente.